Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias e o livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Nós encerraremos hoje uma série de 5 exposições do livro do profeta Joel, que tem como tema unificador o dia do Senhor. Joel, ele mostra tanto o juízo de Deus quanto a misericórdia de Deus, interpretando um evento natural que foi uma invasão de gafanhotos que destruiu todas as provisões do povo de Judá, e ele leu essa invasão, essa praga, como prenúncio de uma realidade maior. O dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor. E ele desafiou o povo a se arrepender dos seus pecados e a se voltar para o Senhor. E ele tem nos desafiado a pensar, a refletir, a meditar na nossa postura diante desse que é o dia do Senhor. Nós vimos Joel convocando o povo a chorar e lamentar pela devastação, a também clamar por misericórdia. Nós vimos Joel descrevendo um grande exército vindo contra a nação de Judá, um exército que colocava medo no povo. E Joel então falou para o povo: olha, se vocês se arrependerem de todo o coração, rasgarem o coração de vocês, e não as suas vestes, e clamarem com jejum, com choro, com lágrimas, com arrependimento, o Senhor se compadecerá de vocês. E o povo obedeceu, e Deus, em sua graça, usando os perfeitos proféticos, ele mostrou para o povo que ele ia renovar a sorte daquele povo. Não só restaurou as questões materiais que foram atingidas por essa praga de gafanhotos, como deu uma promessa ainda maior, do derramamento do seu Espírito, nos chamando a confiar na fidelidade do Senhor, que excede tudo que nós pensamos, tudo que nós podemos, inclusive, desejar do Senhor. E hoje nós veremos como o Senhor fez, no final do capítulo 2, versículo 32, ele prometeu que salvaria o seu remanescente, aqueles sobreviventes, o remanescente do Senhor, que estariam em Sião. E hoje nós veremos como isso se dá. Joel, ele termina o seu livro, neste capítulo, que é o capítulo 3, praticamente todo o livro numa narrativa onde o Senhor está falando. É Deus quem está falando em todo o tempo, e esse texto ele funciona como uma lupinha, sendo puxada no versículo 32 do capítulo 2, quando o Senhor diz que reunirá os seus no monte Sião. Então nós partiremos deste contexto. Acompanhe comigo a leitura de todo o capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança, visto que levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe de seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos filhos dos sadeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos de redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor. Faze descer os teus valentes. Levante-se as nações e siga para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai,
porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos seus filhos de Israel. Sabereis, assim, que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós vimos, queridos, ao longo desse livro, como o profeta Joel chama o povo constantemente a lamentar pelos seus pecados, a se converter de seus maus caminhos, a fim de que se aproximem do Senhor, a fim de que tenham comunhão novamente com Deus, a fim de que a sua sorte seja mudada, seja renovada no Senhor. E hoje, o que nós veremos é que a mensagem do livro de Joel nos chama a anunciar o dia do Senhor, a proclamar o dia do Senhor. E a pergunta inicial que eu quero fazer para você é: como você exorta alguém a deixar algum pecado? Ou como você apresenta o evangelho a alguém? Qual estratégia você usa? Que argumentos você tem para apresentar o evangelho a alguém? Quando nós olhamos para o livro do profeta Joel, nós vemos que o que Joel faz é apresentar o evangelho. E ele tem uma estratégia bem clara aí. Desde o início do seu livro, em todos os capítulos, em todas as sessões, ele tem uma estratégia bem clara. Basicamente, o que Joel faz é anunciar o maior dos dias, o dia do Senhor em sua plenitude. E ele termina o seu livro falando a respeito deste dia. E como eu disse, é uma narrativa onde o Senhor está falando a todo tempo. É o Senhor quem está falando. Joel só está registrando as palavras do Senhor. E ele mostra que esse dia será um dia de juízo. Sim. E ele fala muito a respeito do juízo que Deus vai executar contra as nações. Mas ele também deixa claro, principalmente no final do texto, quando nós olhamos para o texto a partir do versículo 17, que este dia dará início a algo que é eterno. E por que o Senhor anuncia este dia através de Joel? O versículo 17 diz: porque sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus. É para que não apenas Judá, mas que todas as nações saibam que o nosso Senhor, o Deus da aliança, ele é o único Deus. E nós somos chamados a anunciar este grande dia, a proclamar este dia às pessoas, para que as pessoas deixem os seus pecados, a proclamar esse dia às pessoas, a fim de que as pessoas deixem de confiar em si mesmas e passem a confiar no Senhor. E Joel, ele nos dá aqui pelo menos 4 características deste dia que devem ser anunciadas. Portanto, pense aí como você pode aplicar essas características no seu dia a dia, nas suas conversas, aquelas pessoas que você pretende ou gostaria de compartilhar o Evangelho. Olhando para essa mesma estratégia de Joel, de apontar para esse dia, para o dia do juízo, dizer assim: olha, todos estarão diante do Senhor nesse dia, e você precisa saber dessas coisas. 4 são as características. A primeira característica é que esse dia, o dia do Senhor, o dia do juízo, ele será caracterizado por juízo contra todas as nações. Essa verdade está nos primeiros 2 versículos do texto. E quando nós olhamos para esse texto, ele começa com a expressão eis que. Mas na língua hebraica, a partícula que tem aqui, ela é uma partícula de causa e efeito. Talvez a melhor tradução aqui para essa partícula fosse um
por quê, ao invés de um eis que, apontando para o versículo 32 do capítulo 2, que diz que naquele dia, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor vai reunir o seu povo, o seu remanescente em Sião. E porque o Senhor reuniu os seus sobreviventes, o seu remanescente, aqueles que são salvos em Sião, naqueles dias, naquele mesmo dia, naquele mesmo tempo, em que ele mudou a sorte de Judá, de Jerusalém, e congregou o seu povo em Sião, o texto nos diz aí, no versículo 2, que ele vai congregar as nações. São 3 os verbos. Ele vai congregar as nações, ele vai fazer descer as nações ao vale de Josafá, e então vai entrar em juízo contra elas. Por isso, esse dia é marcado pelo juízo contra todas as nações. Veja que há uma progressão aí entre congregar, fazer descer e entrar em juízo. A primeira coisa que o Senhor faz é reunir todas as pessoas de todas as nações. Não há mais distinção. Todos os homens que viveram nesta terra desde Adão, todos serão congregados. Todos estarão juntos diante desse que é o justo juiz, que é o Deus Todo-Poderoso. A única distinção que será feita naquele dia será entre os filhos de Deus e os inimigos de Deus. Quando o Senhor olha a humanidade, é só isso que ele vê. Ele vê os seus filhos e os seus inimigos, aqueles que são salvos e aqueles que não são, mas todos estarão congregados. Depois, o texto nos diz que ele fará descer ao vale de Josafá. Quem ele fará descer ao vale de Josafá? Veja como a imagem aqui é interessante. O Senhor reúne no Monte Sião o seu povo, os salvos, os seus filhos. E agora ele faz descer ao vale de Josafá aqueles que serão alvo do seu juízo, todas as nações que são alvo do seu juízo. Quando nós pensamos onde fica esse vale, ou qual é esse vale, nós vemos que não existe um consenso de qual seja esse vale, de onde esse vale está. E aqui, provavelmente, essa linguagem do profeta Joel, ela é simbólica. Josafá é a união de 2 vocábulos hebraicos, 2 palavras hebraicas. Yavé, Javé, Jeová, que é o nome da aliança do Senhor, e Shafat, que é a palavra, o verbo no hebraico para julgar. Ou seja, Josafá significa o Senhor julga. E o vale de Josafá é o local onde o Senhor executa o seu juízo. É isso que significa o vale de Josafá. E o Senhor, ele faz esse movimento, colocando o seu povo no Monte Sião, no local de segurança, no local de refúgio, onde ele diz que ele mesmo é o refúgio e a fortaleza daqueles que estão no Monte Sião, e, ao mesmo tempo, ele pega os outros, os seus inimigos, e coloca no vale de Josafá. E o Joel ainda nos dá a razão porque o Senhor está fazendo isso. Porque essas nações espalharam entre os povos o seu povo. Isso é muito característico daquele período. Nações, quando guerreavam entre si, a nação que perdia era levada como escrava. Eles não poderiam mais continuar na sua terra vivendo de acordo com a sua cultura. Agora a cultura que eles deveriam ter é a mesma cultura do povo que os venceu. E assim, durante eras e eras, muitos povos se criaram, se formaram, tiveram as suas culturas e foram vencidos. E a sua cultura desapareceu. À medida que eles perdiam batalhas, eram levados para outros lugares, eles não podiam mais viver da mesma maneira. Contudo, quando nós olhamos para o povo do Senhor, para o povo de Judá, o reino do norte foi levado e nunca mais voltou, mas o reino de Judá, o reino do sul, quando foi levado pelo Império Babilônico, foi preservado pelo Senhor. Eles não perderam a sua identidade, eles voltaram, havia uma promessa do Senhor de que eles voltariam a habitar a sua terra, e eles voltaram, e as suas tradições não se perderam, a sua identidade não se perdeu, porque o Senhor preservou o seu povo. Nós podemos olhar para vários textos da Escritura, mas especialmente o Salmo 147 diz que o Senhor congrega o seu povo dentre todos os povos. Ele reúne o seu povo no lugar seguro. E as expressões nesse texto de Joel, que mostra que o Senhor reúne o seu povo em Sião, também apontam para essa verdade de que o Senhor preserva o seu povo.
O que nós percebemos aqui é que o juízo do Senhor no Vale de Josafá é destinado àqueles que são os seus inimigos, aqueles que não são o seu povo. Ao contrário desses que são os inimigos do Senhor, o Senhor, ele cuida, ele protege, ele coloca os seus num local de segurança. E por que ele está fazendo isso? Porque aqueles povos inimigos do Senhor zombaram do Senhor, espalharam o povo de Deus. Veja, não é difícil nós pensarmos no que diz respeito a essa zombaria aplicada à nossa vida. Se você é alguém que professou a sua fé há bastante tempo, e as pessoas no seu trabalho e na sua família sabem que você é um cristão e elas não o são, é provável que com alguma frequência, à medida que você passa por problemas, as pessoas olhem para você e digam assim, mas espera aí, você é tão convicto da sua fé, do seu Deus? Aí você vem me dizer que você está com algum problema, ou eu fico sabendo que você está passando por algum problema. Como assim? Aonde está o seu Deus? Qual é o cuidado que o seu Deus dispensa a você nesses momentos? E veja, quando as pessoas elas fazem essa pergunta, elas não estão zombando de você. Elas estão zombando do próprio Deus e do poder do próprio Deus. E é por isso que o Senhor está entrando em juízo contra essas nações. Porque as nações zombam do nome de Deus, à medida que entraram em guerra contra o povo escolhido do Senhor. Não é apenas uma expressão do amor de Deus ao seu povo, mas principalmente uma expressão de amor ao amor de Deus e a fidelidade de Deus e a justiça de Deus ao seu próprio nome. É um zelo pelo seu próprio nome. É por isso que o Senhor entra em juízo contra todas as nações. Essa é a primeira característica do grande dia do Senhor. Aqueles que não estão protegidos, que não estão no Monte Sião, serão levados ao Vale de Josafá, ao lugar de juízo, e terão o Senhor como juiz sobre as suas vidas. A segunda característica desse dia é que esse dia será um dia de retribuição segundo as obras de cada um. Os versículos 1 e 2, eles já dão um caminho aí mostrando que o Senhor está entrando em juízo, porque essas nações espalharam o povo de Deus, lutaram contra o povo de Deus, zombaram contra o nome de Deus. Mas os versículos 3 a 8 são mais específicos no que diz respeito à descrição dos pecados desse povo. Inclusive, nós vemos aí a citação direta de Tiro e Sidom. Isso quer dizer, irmãos, que o juízo, apesar de coletivo, porque reúne e congrega todas as nações, ele tem um aspecto individual também. O Senhor está olhando aí para as obras de cada um deles. De cada um deles. Apesar da questão coletiva, ele tem distinção aí entre os povos. É isso o que nós vemos. O versículo 4 diz que tendes vós comigo Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia. Veja, e os pecados desse povo, eles são aí descritos. E essa ocorrência, ela não é específica aqui em Joel também. O próprio Cristo, lá em Mateus 11, 21, faz referência a cidades, falando sobre Betsaida e Corazim, lugares onde Cristo passou, realizou milagres, mas aquele povo não se arrependeu. E Tiro e Sidom são nações que, como está descrito aí, eles venderam os filhos de Judá. E o versículo 8 é extremamente difícil de ser lido, porque nós vemos aí o Senhor falando ativamente. O Senhor diz, venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse, é o próprio Deus falando aí. Veja, aqui nós não podemos olhar para esse texto e dizer assim, veja, o Senhor aprova qualquer tipo de escravidão ou de tráfico humano, não é isso. A questão aqui é simbólica. O Senhor apontou os pecados do povo e simbolicamente está dizendo, aquilo que vocês praticaram contra outros voltará contra vocês mesmo. O Senhor não está dizendo que aprova esse tipo de prática. Ele condena essas práticas. E é justamente por isso que ele está retribuindo as mesmas ações que esse povo realizou a outras contra eles mesmos. E isso é um aviso para nós. Por quê? Porque o Senhor sabe
como é a nossa vida. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece todos os nossos pecados. Os meus, os seus e de todos aqueles que não o confessam como o Senhor da sua vida. Ele conhece todos os nossos pecados. E isso pode ser aplicado inclusive quanto a aqueles pecados que nós nem sabemos que cometemos. O Senhor conhece todos eles. Contudo, antes que você fique muito atemorizado, saiba que esse texto está sendo escrito, ele foi registrado, ele foi entregue ao povo a fim de fortalecer aquele povo. E esse texto deve nos fortalecer também. Nós devemos olhar para essa verdade aplicando a nossa vida o seguinte: veja, o Senhor sabe quais são os meus pecados. Isso quer dizer que eu preciso deixar os meus pecados? Sim. Isso quer dizer que eu preciso me esforçar para pecar menos contra o Senhor? Sim, é verdade. Mas isso não é apenas uma informação. Isso também precisa fazer com que nós nos quebrantemos diante de Deus. Nos contristemos diante de Deus. Mesmo conhecendo o meu coração e o teu coração, o Senhor ainda dispensa misericórdia para mim e para você. E à medida que você vive essa verdade, à medida que você medita nessa verdade, à medida que você descansa nessa verdade, você precisa anunciá-la, proclamá-la a outros, para que se voltem a Deus por conta dos seus pecados, porque senão eles serão encontrados naquele dia como inimigos do Senhor e não terá volta. A terceira característica desse dia é que toda rebeldia contra Deus será revelada como loucura. Dos versículos 9 a 16, nós vemos aí qual é o conteúdo, o que deve ser anunciado, o que deve ser proclamado às nações. Se essa carta ela tem o objetivo de falar ao povo, a partir do versículo 9, você vê aí, no início do texto, o verbo proclamai isto entre as nações. O Senhor, ele já havia dito ao povo que congregaria as nações, mas agora ele está dizendo para o seu povo: digam isso para todas as nações. E o que nós vemos aqui, a partir do versículo 9, é um cenário de batalha, de uma guerra. Veja que o Senhor está chamando homens de guerra para a luta. Só que esse chamado, ele não é dirigido ao povo de Deus. Ele é dirigido ao povo inimigo, às nações inimigas. E o Senhor aqui, ele usa de várias ironias no seu discurso. E eu quero que você preste atenção. São 3 ironias no discurso. A primeira está aí no versículo 9. O Senhor manda que o povo proclame isso às nações e ele diz assim, no versículo 9: apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Essa expressão, guerra santa, ela não é tão incomum para a gente. Certamente você já ouviu essa expressão. Mas tem um tom de ironia aqui do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está chamando um povo inimigo. Ele está dizendo assim: a vocês que são inimigos, se levantem, chamem os seus valentes. Vocês vão participar de uma guerra santa. Só que não é uma guerra santa porque o Senhor é o Deus deles. O Senhor está chamando um povo para guerrear contra ele. E está dizendo guerra santa contra ele? Veja, essa era uma linguagem comum das nações naquele período. E até hoje nós vemos povos que se envolvem no que chamam de guerra santa. Contudo, o Senhor aqui está usando de uma linguagem de ironia, porque ele está chamando de guerra santa algo que é contra ele, não a favor dele. A segunda ironia está na continuação do versículo 9 e início do versículo 10. Diz assim: cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Veja, se os homens, no final do versículo 9, são homens de guerra, por que eles precisam transformar os seus instrumentos da agricultura em armas de guerra? Homens de guerra são homens que se preparam para a guerra, que usam instrumentos de guerra, que têm alguma afinidade com esses instrumentos. Por que eles precisam, agora, no momento em que estão sendo chamados para a guerra, converter os seus instrumentos? Mudar. A resposta é clara. É porque eles não são, de fato, homens de guerra. O próprio texto está evidenciando isso. E eu quero chamar a sua atenção para a terceira ironia.
que está no versículo 10, que diz, diga ao fraco, eu sou forte. Essa expressão talvez tenha sido utilizada por você, talvez você já tenha a ouvido, e talvez você tenha até concordado com a forma com que a usarem. Mas eu quero chamar sua atenção aqui. Diga ao fraco, eu sou forte, é uma expressão do Senhor Deus sendo aplicada com ironia a um povo inimigo, e não para o seu próprio povo. Essa expressão isolada pode passar alguma ideia de encorajamento, mas não tem nada a ver com encorajamento. Uma possível tradução para essa expressão seria, diga ao fraco, eu sou guerreiro. Essa é a ideia na língua hebraica, que não é a ideia da força meramente, mas é uma força aplicada à guerra. Ou seja, diga o fraco, eu sou um guerreiro. Ou seja, alguém que não é de fato um guerreiro, alguém que não está necessariamente habilitado para a guerra, está declarando, eu sou um guerreiro, eu estou pronto para a guerra. E veja, as ironias nesse texto. Primeiro, é uma guerra santa contra o Deus Todo-Poderoso. Depois, homens que são descritos como homens de guerra precisam forjar instrumentos agrícolas para instrumentos de batalha. E, por fim, homens fracos precisam declarar a si mesmos que agora são homens de batalha, homens de guerra. E eles estão sendo convocados a aparecerem, a se colocarem, a se apresentarem aí diante do Senhor. Queridos, o que o Senhor está fazendo aqui é apresentar com ironia, com uma grande ironia, a condição daqueles todos, de todas aquelas nações, de todos aqueles homens que estarão reunidos no vale de Josafá no dia do Senhor, no dia do juízo. Todos devem se apresentar diante dele. E essa expressão, diga o fraco, eu sou um guerreiro, eu sou um homem de guerra, ela encontra uma leitura muito interessante quando nós olhamos para Deuteronômio 20, que fala de algumas exceções a respeito de homens que deveriam se apresentar para a guerra. Existiam algumas exceções, exceções ligadas à idade, casamento, se alguma família tinha começado uma plantação e precisava desfrutar daquilo antes de ir para a guerra, eles precisavam desfrutar daquilo. O homem do casamento, o homem só depois de determinada idade, ou se estava plantando alguma coisa, ele primeiro desfrutava daquilo, fornecia mantimento à sua família e depois ia para a guerra. E essa expressão aqui, o fraco, diga eu sou forte, quando nós olhamos para Deuteronômio 20, diz o seguinte, aqueles que não estavam habilitados para ir para a guerra, aqueles que não deveriam ir para a guerra, estão dizendo, eu sou um guerreiro, eu sou forte, eu não quero a dispensa, eu vou me apresentar diante do Senhor, não para lutar pelo Senhor, mas para lutar contra o Senhor. A ideia aqui é como se desde o momento que alguém dissesse que Deus não é Deus sobre a vida dela, ela estivesse na prática assumindo uma oposição a Deus, uma oposição direta ao Senhor. Aqui a ideia é do fraco, do ignorante, daquele que não tem forças, aquele que não tem condição para lutar, aquele que está despreparado, ele está se levantando e se colocando em oposição a Deus. E esse é o retrato da loucura humana. Aqueles que são frágeis, que são limitados, mas têm disposição para se colocarem contra o Senhor Todo-Poderoso. Aqueles que não estão aptos para a batalha se declaram guerreiros de batalha. O Senhor, ironicamente, os chama de valentes. No final do versículo 11. Valentes. E nos versículos 12 e 13, nós vemos a mudança desse cenário. Veja comigo o versículo 12. Diz assim, levantem-se as nações, sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. E o versículo 13, lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande.
Aquele cenário que começou a se montar no versículo 9 até o versículo 12, de uma guerra, de uma batalha, construído por várias ironias do Senhor, ele muda completamente para uma imagem de agricultura. Veja, lançai a foice porque está madura a seara, pisai no lagar transborda. As armas de guerra, as espadas, as lâminas de arado, tudo o que o Senhor mandou aqueles homens transformar para guerrear, se dissolve, some. Agora, a imagem que nos é apresentada é a imagem de uma colheita. É isso que nos está sendo apresentado. Essa ideia de pisar num lagar que está cheio, ela não está mostrando aí a ideia de duas forças opostas, equivalentes, lutando. Não sei se você já viu como é feito o vinho, como homens, mulheres pisoteiam o fruto. É mais ou menos essa a ideia. Essa é a ideia aqui. O lagar está cheio, está transbordando. Esses homens que são chamados de valentes, são chamados a converter as suas ferramentas, os seus instrumentos. Eles não são nada. Não há guerra, não há luta, não há qualquer batalha, qualquer disputa. As pessoas pensam que é possível se igualar ao Senhor. E desde o princípio foi assim. Desde Adão e Eva, o homem e a mulher, eles quiseram ser como Deus. Esse foi o desejo no coração deles. Eles queriam ser como Deus. Eles queriam ser independentes de Deus. Como nos declara também o Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs e atentam contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa é a pecaminosidade do coração humano que está em oposição ao Senhor. Há um pensamento enganoso que tenta, inclusive, nos enganar eu e você, de que nós podemos nos rebelar contra o Senhor. A ideia de que nós somos fracos, mas nós podemos de repente nos tornar fortes. Nós podemos de repente nos tornar guerreiros, heróis em campo de batalha. Mas, queridos, esse dia que está sendo representado aqui é um dia sem volta. E não tem batalha. Não tem batalha. O Senhor manda alguém lançar a foice. Pise no lagar. O vale de Josafá é pisado e ele transborda. Os seus compartimentos estão transbordando. Estão transbordando, porque aquele povo foi derrotado. E o versículo 14 é um versículo importante, que diz multidões, multidões no vale da decisão. Vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Veja, essa expressão sendo repetida, multidões, multidões. Como nos diz o versículo 16, é o próprio Senhor bramando. E ele brama como um leão que ruge. Se você olhar, se você virar aí a página da sua Bíblia, para o livro do profeta Amós, no capítulo 1, no versículo 2, você vai ver que Amós descreve o Senhor bramando como um leão, rugindo como um leão de Jerusalém. E o que o texto nos diz, tanto aqui em Joel quanto em Amós, é que a terra treme. A terra treme. Pense, por mais numeroso que seja o número daqueles homens, o que eles podem contra aquele que, com a voz, faz tremer, faz abalar toda a terra? Não, eles não podem medir forças contra o Senhor. E esse é o dia da decisão, é o dia do veredito final, é o dia que o Senhor não nos dará chance. Ninguém terá chance. Ninguém poderá chegar naquele dia e dizer assim, agora eu acredito. Deixa eu ir subir no Monte Sião. Eu quero ficar protegido. Não haverá volta. Naquele dia não haverá misericórdia para aqueles que são encontrados como inimigos do Senhor. Ao contrário disso, como nós vimos e temos visto, os filhos de Deus estarão seguros, refugiados no Monte Sião e terão o Senhor como seu refúgio e sua fortaleza. A quarta e última característica desse dia, além de ser um dia de julgamento contra as nações, de ser um dia de retribuição
segundo as obras de cada uma das nações, de cada uma das pessoas. E além de ser um dia em que a rebeldia dos homens será revelada como loucura, como nós vimos aqui na ironia do Senhor, esse é o dia também que marca a eternidade. É isso que nós vemos a partir do versículo 17. Porque até aqui quem fala é o Senhor. E ele está falando, ele está dizendo, é isso que vai acontecer e ponto. Mas a partir do versículo 17, o Senhor mais uma vez renova a sua promessa e nos dá mais elementos a respeito da sua promessa. Quando eu comecei esta mensagem, eu perguntei para você a respeito das suas estratégias, dos seus argumentos, de como você comunica o evangelho a alguém, ou de como você confronta alguém a respeito de algum pecado. E veja, o profeta Joel, ele faz isso, mostrando o maior dos dias, apontando para o dia do Senhor, com essas características que nós estamos vendo. E no final, o que ele diz é que esse dia, o dia do Senhor, ele marca o início da eternidade. E aqui está o ouro, aqui está o maior destaque desse dia. A eternidade, meus irmãos, ela é marcada por alguns aspectos. E o primeiro está no versículo 17, que diz assim: Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Ou seja, essas nações inimigas que foram esmagadas no versículo 13 pelo Senhor, foram esmagadas. Elas deixam de existir. E agora o povo está congregado junto com o seu Senhor. E não existe mais oposição. Veja, este era um medo do povo de Judá, de Jerusalém. Constantemente eles sofriam com ameaças de povos guerreando contra eles. Por mais que eles, de fato, tiveram muitas vitórias, não deixava de ser uma ameaça. Aqueles povos, aqueles exércitos inimigos, os seus próprios vizinhos, vez após vez, e tentando entrar na cidade, destruir a cidade e levar o seu povo cativo. Mas a promessa do Senhor é clara, está no versículo 17. Estranhos não passarão mais por ela. Não haverá nenhuma ameaça para o povo de Deus. Nenhum estranho poderá entrar nessa cidade santa. Outro grande medo do povo está ligado à praga de gafanhotos. Qual era o sofrimento do povo aqui nesse momento? Eles sofriam com falta de mantimento. Recursos materiais. Eles não tinham recursos materiais, eles não tinham como se alimentar. Certamente, uma dor, um sofrimento grande, um desespero grande deve os tomado. E eles estavam vivendo um período de seca, de destruição. Mas, veja, o versículo 18 diz: E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de águas. A ideia aqui é que não haverá mais privação alguma, nenhuma falta. Eles não terão nenhuma falta. Essa é a eternidade que o Senhor promete ao seu povo. E a partir do versículo 18, nós vemos a repetição da maior das bênçãos que o profeta Joel nos apresenta, que nós já experimentamos em parte, que é ser habitação do Espírito Santo de Deus. Mas existe algo maior do que ser habitação do Espírito de Deus. O versículo 18, no final, diz assim: Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da sua violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Este é um eco do que acontecia no Jardim do Éden. Do trono do Senhor saía um rio que se dividia em 4 braços. E o que Joel está fazendo aqui, o que o Senhor está fazendo aqui por meio de Joel, é renovar a promessa. E que todo o seu povo seria congregado. Todo o seu povo seria resgatado no Monte Sião. E agora, o Senhor não apenas coloca o seu povo num lugar seguro. Nós já desfrutamos da verdade
da promessa que foi feita por Joel de que nós seríamos habitação, templo do Espírito de Deus. Mas a ideia aqui é que o próprio Senhor está presente. O povo é habitado pelo Senhor e o Senhor habita no meio do seu povo. Quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez em Apocalipse 19, texto que nós lemos no início do culto, para destacar algo que está nesse texto. Veja, 19, Apocalipse 19, a partir do versículo 11, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, em sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá como cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O versículo 13, meus irmãos, veja, a batalha não começou ainda. Esses são os preparativos da batalha, tá bom? E o versículo 13 diz: ele está vestido com um manto tinto de sangue. Antes da batalha, as suas vestes já estão manchadas de sangue. E o versículo 15 diz que sai da sua boca uma espada para ferir as nações, e ele pisa o lagar. Se você olhar o versículo 13 de Joel 3, diz: lançai a foice, ou lançai a espada. Quem é esse que lança a espada? É o próprio Cristo. Deus manda o seu verbo, o verbo de Deus, o próprio Cristo, como o juiz que julga as nações, com uma espada. É ele mesmo quem pisa o lagar que transborda da ira de Deus. Mas veja que interessante. Versículo 13 de Apocalipse 19. Que está narrando os preparativos da batalha. A sua roupa já está manchada de sangue. E a partir do versículo 17, que nós vemos, são reis se reunindo para a batalha. Mas se você ler o restante do capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver que não tem batalha nenhuma. E por que não tem batalha nenhuma, meus irmãos? Porque esse que está vestido e tem a sua roupa manchada com sangue, este é Cristo. E não tem batalha nenhuma no final, porque a maior das batalhas já foi travada na cruz do Calvário. Cristo já derramou o seu sangue, é por isso que a sua roupa está suja com sangue, porque a batalha foi travada na cruz. E não há oposição que possa se levantar contra aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que é chamado de Verbo de Deus. E para que eu e você não fôssemos encontrados como inimigos do Senhor no último dia e não fôssemos levados para o vale de Josafá, foi que Cristo morreu na cruz, derramando o seu sangue. Para que nós não fôssemos encontrados em rebeldia, acreditando ser maiores do que nós somos, foi que Cristo se fez como um de nós e sofreu na cruz, foi esmagado e moído, derramou o seu sangue, pagou o preço, para que nós, no último dia, fôssemos encontrados como filhos de Deus. E é Cristo quem garante o nosso acesso. É Cristo quem garante a nossa subida para o Monte Sião, para um monte de refúgio. É Cristo. E se nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo, não há mais ameaça, não há mais privação, não há mais medo. Mas veja, não são as minhas e as tuas forças, não é a batalha que nós vamos triunfar com as nossas armas. É a batalha que Cristo já venceu na cruz. Em Cristo nós temos o único que é capaz de afastar-nos do pecado. Somente Cristo é capaz de nos tirar do rumo do vale da decisão, do vale de Josafá, e nos levar para o Monte Sião. A nossa resposta, meus irmãos, diante deste dia que é descrito por Joel, é refletirmos sobre a nossa condição diante de Deus. Porque se você não confia unicamente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser chamado pelo Senhor a dizer
Diga que você é forte. Diga que você é um guerreiro preparado para a batalha. E no Vale de Josafá você vai enfrentar o próprio Senhor. Nós somos aqueles pecadores que não mereciam tamanha misericórdia e tamanha graça de Deus. Mas nós somos alvos dessa graça. E se nós fomos de fato alvo dessa graça, desse Cristo que derramou o seu sangue, que morreu na cruz do Calvário, e nós desfrutamos dessa verdade, o que Joel faz é: proclame essa verdade. Fale desse dia. Proclame este dia. Fale desse dia que é o maior dos dias. No dia em que será manifestado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fale daquele que é o Salvador, daquele que tem a sua roupa manchada de sangue antes do início da batalha. Antes. Porque ele é vencedor. Ele venceu derramando o seu próprio sangue. Proclame, anuncie esse dia. Anuncie esse dia. Para que, assim como você teve os seus olhos abertos e pôde enxergar que os prazeres dessa vida são passageiros, são transitórios, e somente em Cristo há satisfação plena, porque é Ele quem nos livra do juízo. Outras pessoas também possam enxergar, também vejam que eles estão longe do Senhor, que eles estão no rumo do Vale de Josafá. Proclame aquele que é maior, a fim de que outras pessoas, assim como você, possam também desfrutar desse privilégio, que é ser alvo da graça de Deus em Cristo Jesus, e se unir a nós, e assim esperar com grande alegria, com certeza, aquele dia em que Deus não só habitará em nós, como já habita, mas habitará entre nós. Joel, meus irmãos, ele fala primeiro ao povo de Judá, a fim de que outras nações sejam alcançadas. Esse é o propósito da sua mensagem, é exortar o povo de Deus, a fim de que esse povo seja fortalecido e proclame a mensagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, daquele que lança a foice, daquele que tem a sua roupa manchada de sangue, que é Cristo Jesus. Amém, querido.